Bem-vindos ao Notícias Recentes. Aqui a gente mergulha nos fatos para você entender melhor. Hoje o caso da deputada Carla Zambelli, o STF, uma fuga internacional. É uma história complexa, fiquem com a gente para desenrolar isso. Olha, recebemos várias notícias sobre esse caso, né? A nossa ideia aqui é entender o essencial. A condenação, essa saída dela do Brasil, as ações da justiça e, claro, essa narrativa de perseguição política que está circulando forte. Exato. Vamos tentar, assim, organizar os acontecimentos e mostrar as diferentes versões que estão aparecendo nas fontes que a gente analisou. Buscar um quadro mais claro. Então vamos lá. Para começar, o contexto, né? A primeira turma do STF condenou a Zambelli, pena de 10 anos de prisão. Isso. A acusação principal foi aquela invasão do sistema do CNJ lá em 2023, com a ajuda do hacker, o Walter Delgatti, né? Ah, sim, o Delgatti. E para inserir documentos falsos, é isso, tipo um mandado de prisão contra o próprio ministro Alexandre de Moraes. Exatamente. Um mandado falso contra o Moraes. Foi esse o estopim, digamos assim, da condenação pela primeira turma. Ok, e aí logo depois dessa condenação, mas antes de julgarem o recurso dela? Antes do recurso, ela saiu do Brasil. As notícias indicam que ela foi para a Argentina, depois para os Estados Unidos e finalmente para a Itália. Itália, onde ela tem dupla cidadania, certo? Exato. E a Polícia Federal confirmou mesmo que ela desembarcou lá em Roma. E é aí que a coisa esquenta de verdade, né? Porque o ministro Alexandre de Moraes, ele decretou a prisão preventiva dela. Isso, a pedido da PGR, da Procuradoria-Geral da República. A justificativa foi que essa saída do país era tipo uma manobra para fugir da aplicação da pena, sabe? Especialmente com o julgamento do recurso chegando. Entendi. E essa decisão do Moraes teve consequências rápidas, imagino. Com certeza. Ele mandou bloquear contas bancárias, ativos financeiros, o Banco Central até já avisou os bancos. Nossa. E não parou por aí. Determinou suspensão do salário dela, das verbas de gabinete e ainda abriu um outro inquérito. Mais um. Por quê? Por suposta coação no curso do processo, tipo tentar atrapalhar ou intimidar, e também obstrução de investigação. Bastante coisa. E ainda tem a Interpol na história, né? O nome dela foi para a lista vermelha. Foi. Lista vermelha da Interpol. E uma das fontes que a gente viu traz um detalhe interessante. Parece que a PF e a Interpol quase pegaram ela lá no aeroporto de Roma. Quase. Como assim? Mas a inclusão oficial dela no sistema da Interpol só aconteceu um pouquinho depois que ela já tinha desembarcado. Coisa de timing mesmo. Se tivesse sido antes... Nossa, que detalhe. Aí muda tudo. Bom, e entra a questão da perseguição política, né? A defesa dela bate muito nessa tecla. Bate? A deputada diz que é vítima. Ela argumenta com base na Constituição falando que parlamentar só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável, o que ela diz que não é o caso dela. E ela acusa diretamente o ministro Moraes de violar o processo legal, a imunidade parlamentar. Isso. E falou que vai levar essa denúncia para fora, para instâncias internacionais. É interessante ver como a imprensa cobre isso, né? Por exemplo, a Gazeta do Povo coloca as ações do Moraes claramente como perseguição. Até cita um artigo de opinião do deputado Marcel Van Hatten. Sim, esse artigo conecta o caso Zambelli a outros, né? Menciona o Bretas, o Hang e o Léo Lins, sugerindo que existe um padrão de, segundo ele, abuso judicial contra conservadores. A gente traz essa visão porque ela está no debate público, faz parte do que está sendo dito. Claro, é importante mostrar as diferentes perspectivas que estão sendo reportadas. E essa tensão aparece até na Interpol, né? Porque o alerta vermelho para Zambelli foi aceito. Talvez por ser uma condenação por crime comum, por um colegiado do STF. Mas para outros nomes ligados ao Bolsonaro, como o Alan dos Santos, o Oswaldo Eustáquio. Para esses, a Interpol negou pedidos antes. A justificativa nesses outros casos foi justamente a possibilidade de ser perseguição política, algo que o Estatuto da Interpol proíbe a organização de se envolver. Então, a natureza do crime ou da acusação faz diferença para a Interpol? É isso? Crime comum versus motivação política? Parece que sim. A interpretação do que é natureza política é sempre um ponto delicado para eles. Gera muito debate. Entendi. E na Itália? Como está a situação lá? Ela chegou a dizer que era intocável por causa da cidadania italiana? Pois é, ela disse isso. Mas lá também não tem consenso. Tem um deputado italiano, o Angelo Bonelli, que sugeriu que talvez as ligações políticas dela com a direita italiana, tipo o partido do Matteo Salvini,
possam dificultar uma extradição. Ah, conexões políticas lá. Exato. Mas, por outro lado, tem outro deputado italiano, o Fábio Porta, que está pedindo a extradição publicamente. É. E o que ele diz? Ele diz que dupla cidadania não é passe livre para impunidade. E até lembrou do caso do Henrique Pizzolato, que foi extraditado da Itália para o Brasil lá em 2015. O caso Pizzolato, lembro. Existe um tratado de extradição, né? Existe, desde 1989. Mas, por enquanto, o processo formal de extradição parece que está parado num detalhe bem prático. Eles não têm o endereço oficial da deputada na Itália para enviar as notificações legais. Sem endereço, complica. Entendi. Enquanto isso, aqui no Brasil, a Câmara deu uma licença para ela, né? 127 dias, mas sem salário. Isso. E hoje mesmo, dia 6 de junho, a primeira turma do STF está julgando o recurso dela contra aquela condenação inicial dos 10 anos. Ou seja, um dia decisivo. Se o recurso for rejeitado por todos os ministros... Aí a pena pode começar a ser cumprida mais rápido. E isso geralmente leva à perda do mandato também. Ok. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Bastante. Então, para a gente amarrar aqui, temos a condenação por crime comum no STF. A fuga para a Itália usando a cidadania, o mandado de prisão preventiva do Moraes, bens bloqueados, nome na Interpol. E essa briga enorme de narrativas. É justiça ou é perseguição política? E a extradição da Itália? Uma grande interrogação ainda. Exato. E além de acompanhar o destino da deputada, fica a pergunta, né? O que esse caso todo revela sobre a tensão que a gente vê hoje entre políticos e o judiciário no Brasil? E como essa dimensão internacional, com cidadania dupla, Interpol, tratados, muda a dinâmica desses conflitos? Assuntos complexos, mas a gente continua de olho. Para mais análises e as últimas atualizações, siga o Notícias Recentes. Até a próxima.